tu treina todo dia, faz dieta, tem disciplina e o resultado não vem. Tu já parou para se perguntar que o problema talvez não seja o quanto tu treina, e sim o para que tu treina? Eu não sei se tu já percebeu, mas existe um ciclo no mundo fitness onde quando tu tá sem ver resultado ou não tá chegando onde tu quer de uma forma mais rápida, tu simplesmente acha que a resposta é colocar mais esforço no treino e comer menos. Ou aumentar a restrição na dieta ou comer mais, dependendo do teu objetivo, tu simplesmente faz o que tu acha que é certo, só que as contas não batem, porque tu fica estagnada, tu não vê resultado e tu se frustra. E aí a conclusão que a gente tira é sempre a mesma. Preciso me esforçar mais. Só que não é isso. Inclusive, quem mais sofre não é quem treina pouco, é quem treina muito sem saber para onde está indo. Isso porque esse pensamento de que mais sempre é melhor tá tão enraizado na nossa cabeça que a gente nem questiona. A gente só aumenta o volume, aumenta o esforço e espera que dessa vez funcione. Só que não funciona. E por alguns motivos. A primeira coisa que tu precisa entender é que o teu objetivo muda tudo. E eu não estou falando de motivação, eu estou falando de estímulo físico. Então, seja hipertrofia, emagrecimento, sei lá, recomposição corporal, cada objetivo exige um estímulo completamente diferente do teu treino e também da tua alimentação. Não é questão de treinar mais pesado, de subir carga toda semana ou de comer menos, é questão de direção. E quando tu mistura tudo sem ter clareza do teu objetivo real, o corpo não sabe para onde ir. Para te entender melhor, é como montar uma rotina de skincare sem saber o teu tipo de pele. Aí tu aplica produto, gasta tempo, segue tudo direitinho, só que se a direção tá errada pro que o teu rosto precisa, o resultado simplesmente não vem. E na vida fit é exatamente a mesma coisa. Então, tu coloca esforço de verdade na direção errada e aí fica sem entender por que tá estagnada. E aí entra o segundo ponto, que é a consequência direta disso. O corpo não responde a esforço, ele responde a clareza. Se tu fica se esforçando sem ter clareza do porquê tu tá fazendo isso, tu só acumula cansaço com culpa. Por exemplo, tu sai destruída de um treino, tem teto preto, sentiu realmente que fez tudo certo, tá pago, e o resultado continua não aparecendo. E aí tu entra naquele looping de culpa, pensando que tu não tem disciplina, que tu não tá se dedicando o suficiente, que tu não tá treinando o suficiente, ou que tu não é capaz. Mas o problema nunca foi tu, foi a direção. E o terceiro ponto entra na tua alimentação restrita, onde a compulsão é vista como uma fraqueza tua, quando na verdade ela é simplesmente uma resposta fisiológica. Tu precisa entender que quando o teu corpo é levado além do que ele consegue sustentar, ele vai te cobrar. Tu já parou para pensar por que toda vez que tu se esforça demais ou, sei lá, fica muito abalada por alguma coisa que aconteceu, bate aquela vontade incontrolável de comer, parece até que tem um buraco negro na tua barriga? Não é coincidência, porque o teu corpo tem hormônios que comunicam contigo. Onde o primeiro hormônio que avisa que tu precisa comer, ele vai lá em cima, e o segundo que avisa que tu já comeu o suficiente vai lá embaixo. Percebe? Quando tu exige demais, o teu corpo entra em modo de compensação e aí ele faz exatamente o que ele foi programado para fazer. E por isso que tu acha que tu tá se sabotando e tem esses gatilhos de compulsão. Eu sei disso porque eu vivi esse ciclo inteiro. São 8 anos de treino e durante todo esse meu processo eu tive nutricionista, tive 3 ou 4 treinadores diferentes. Para todos eles eu sempre comunicava o mesmo objetivo, que era emagrecer e ganhar músculo. Eu fiquei fazendo durante esses anos todos tudo que eu achei que era certo, porque eu achei que era o que ia me dar resultados. Só que ninguém me explicou que o estímulo do treino alinhado à alimentação muda de acordo com o meu objetivo. Então, por muito tempo, eu acreditei que treino bom era um treino destruidor. Então, eu recebia a planilha com os treinos montados, aí eu ia para academia, executava tudo, dava tudo de mim, porque na minha cabecinha, se eu não saísse de lá mal, fraca, tendo um teto preto, não tinha valido a pena. Podia voltar para academia e fazer de novo. Teve um período que eu cheguei a treinar 7 vezes por semana, achando que se eu aumentasse a quantidade, eu ia acelerar os meus resultados, eu ia alcançar finalmente aquele cheguei lá. Claro que isso só me trouxe exaustão física e mental, e o meu corpo não saiu do lugar, ficou realmente estagnado.
Hoje eu treino musculação 4 vezes na semana, faço cardio e alinhei a minha alimentação de uma forma estratégica para conseguir encaixar com o meu objetivo de treino. E eu te conto muito feliz. Eu nunca tive um resultado tão consistente. E eu não tô falando só de performance, mas em como eu me sinto no meu dia a dia mesmo, sabe? Eu durmo melhor, tenho mais disposição e eu consigo manter a constância na minha rotina sem ficar me destruindo, me culpando porque um dia não saiu como planejado. E o que mudou? Claramente não foi o esforço, foi entender para que cada treino existia. Tem uma ilustração que eu gosto muito, eu vou até deixar ela aqui em algum lugar da tela. Ela me ajudou muito a entender que constância não é ter um copo cheio todos os dias, é não parar de encher mesmo nos dias em que ele tá pela metade. Ou seja, o problema não é tu falhar um dia, é tu achar que o dia que tu falhou anula tudo que tu tá construindo e por isso tu simplesmente larga o copo para sempre e desiste de tudo. Esse sentimento e reação só muda quando tu para de agir no automático e começa realmente a entender o porquê do que tu tá fazendo. É quando tu sabe para que cada treino existe no teu planejamento, a dieta faz sentido, a tua rotina fica leve e aquele momento que tu comete uma falha deixa de ser um motivo para te ficar se culpando e vira uma parte do teu processo. Quando tu entende o mecanismo da coisa toda, a relação com o teu propósito muda. E o mais importante é que o resultado deixa de ser uma meta que tu persegue desesperadamente, como se tu fosse um atleta se preparando para subir no palco, e vira uma consequência natural de um processo que tu consegue sustentar. Existe uma citação popular que ela fala basicamente que a gente é o que a gente faz repetidamente. Então, a excelência, ela não é um ato, mas sim um hábito. Todo resultado é uma construção de um hábito que vira rotina, de uma rotina que vira constância. E ter clareza sobre esse processo é o que realmente vai permitir que tu possa aproveitar o caminho sem ser consumida pela cobrança da chegada. A maioria age no automático. Entra na academia, segue o protocolo que o instrutor passou, sem questionar nada, aumenta o esforço se não vê resultado, só que nunca para se perguntar por que de cada atitude. Eu te convido a parar um segundo antes do teu próximo treino e se perguntar: esse treino faz sentido para o meu objetivo? A minha alimentação está alinhada com ele? Essa mudança de sair do executar no automático para entender o mecanismo foi o que realmente transformou o meu processo e pode transformar o teu também. Se isso fez sentido para ti até aqui, compartilha com quem também precisa ouvir. E também aproveita para se inscrever no canal, porque essa é só a primeira peça de uma conversa muito maior. Esse padrão, ele não vive só no teu corpo, ele tem uma raiz na mente também. E os outros vídeos aqui do canal vão conectar tudo isso para te melhorar a tua percepção sobre o teu processo.